Eu, Rodrigo Lima, auditor do TCU, coach de concursos aqui do GRAM, e hoje eu trouxe um coach maravilhoso, o cara é um dos melhores coaches que eu conheço. A gente vai falar para vocês sobre quantas horas você tem que estudar por dia para conseguir sua aprovação. Eu trouxe o coach Yuli Limoura para me ajudar nessa tarefa. A gente vai falar muito sobre o tempo. É uma coisa que muitos concurseiros têm dúvida, né, Yuri? Então, assim, o pessoal tem muitas dúvidas sobre esse assunto, quantas horas se dedicar por dia. E no final desse programa, você vai ter a resposta concreta de quantas horas você tem que estudar por dia para conseguir a sua aprovação. A ferramenta que eu queria apresentar para vocês. Isso aqui, pessoal, que eu estou apresentando, é uma coisa que quase ninguém faz. Assim, quase ninguém não, a maioria não faz. É você listar, colocar numa planilha suas atividades, né? Suas tarefas diárias. Então, assim, aqui eu só estou apresentando a minha pessoal. É a maioria das atividades que eu faço ao longo da semana, tomando por base esse período que eu estou de recesso, eu não estou trabalhando, então, onde está livre é porque eu não tenho nenhuma atividade nessa área. Então, assim, você que é concurseiro pode interpretar isso aqui de que forma? Esses livres são as horas que você poderia estar estudando. Então, assim, tirando essas... Aí você vai ver, pô, o Rodrigo, ele faz o quê? Tal hora ele faz tal coisa, tal hora ele faz tal coisa. Ele tem esses horários livres. Então, ele poderia ter essas horas para poder se dedicar ao concurso. Eu faço o quê? Né? Você, no seu caso, você vai fazer a mesma coisa. Você vai colocar todas as suas atividades lá e tentar espremer do dia as horas que você tem disponíveis para estudar. Vamos aqui mostrar minhas atividades diárias, minhas atividades semanais. Então eu acordo todo dia às 6 horas da manhã. Mais uma dica, você tente colocar essa planilha na internet. Não coloque ela no seu computador, porque você pode acessar em qualquer lugar. Até pelo celular. Sim, até pelo celular. Então é uma dica que eu dou para você não utilizá-la, enfim, salva no seu computador, mas colocada na internet, porque não tem perigo de você perder suas informações. Enfim, eu acordo 6 horas da manhã, todo dia eu medito, não é por 1 hora, é só por 10 minutos, então aqui é só um norte, né? Então assim, eu falo, não, todo dia minha primeira atividade é meditar. Eu não toco no celular, não faço nada, eu saio da cama e vou direto meditar. Depois eu tomo meu café da manhã, depois eu me programo. Eu tenho 2 horas por dia para fazer meus atendimentos, né? Para poder atender meus alunos. Porque, assim, na semana normal, quando eu estou trabalhando, não dá para atender mais. Então, assim, eu gosto de ter um tempo suficiente para prestar um bom serviço. Eu não gosto de atender muitas pessoas no dia porque isso acaba me desgastando e eu acabo não prestando um bom serviço. Eu reservo, então, 2 horas para fazer todos os meus atendimentos não, mas os atendimentos que eu programei para o dia. Aquele dia. Depois disso eu estou com o dia livre, né? Quando eu estou trabalhando, vem o TCU. Mas agora que eu estou de recesso, eu estou com o dia livre. Eu já marco certinho o meu horário de almoço. Nas segundas-feiras eu tenho rota dos concursos, já está aqui programado na minha planilha. Estamos aqui hoje, já está previsto aqui há muito tempo. À noite, eu faço minha atividade física. Então, à noite eu deixo para fazer minha atividade física. Nas terças e nas quintas, o que eu faço à noite? Eu faço dança. Eu sou monitor de dança na Academia Marcelo Amorim. Eu sou monitor de tango e samba de gafieira. Então, nesses 2 dias aí eu vou para a academia e meu terceiro trabalho, minha terceira atividade, né? Então, TCU, coach e monitor de dança. Caramba! E você falando que não tem tempo para estudar, olha aí, olha só. Então, na quarta-feira, às 10 horas, eu tenho minha fisioterapia, né, que vou lá, faço uma série de exercícios. Nessa parte aqui de meditação, depois da meditação eu faço, na realidade tem uma sequência, não está escrito aqui, mas são 3 atividades que eu faço logo que eu acordo. A primeira delas, meditação, a segunda delas é a fisioterapia e a terceira é fazer uma leitura. Aquilo que a gente fala, né? Então eu pego 20 minutinhos também e reservo para cada uma delas. Bom, na quinta-feira eu tenho uma terapia, né? Eu faço toda semana eu tenho minha terapia e vou dormir todo dia por volta das 11h30, né? Eu me programo para dormir 11h30 da noite, para poder conseguir ter um bom dia de trabalho. Então isso aqui é só para mostrar para você como você pode organizar o seu dia. Não deixe de fazer, isso aqui é a base. Isso aqui parece besta, mas... É igual estudar sem caneta.
Exatamente, pelo menos você mapeia na sua cabeça quais são as suas atividades. Você vai ficar impressionado como você ocupava seu dia com coisa besta. E organização nessa fase dos concursos é essencial. Você tem que ter organização. Uma pessoa desorganizada, ela não passa. Não adianta você ser só disciplinado. Se você não organiza seus horários, se você não organiza suas atividades, você vai fazer tudo atropelado. Tudo atropelado, uma coisa em cima da outra. Então você tem que organizar seus dias. Isso que eu faço de manhã são rituais, meus rituais matinais. Então, quando eu não faço, já faz falta. Então chega assim, depois que aquela atitude de você fazer todo dia, se transformar um hábito, você transformar aquilo num ritual seu matinal, se você não faz, seu dia fica meio vazio, entendeu? Exato. Tem uma outra coisa que eu gosto, que eu adoto como eficiência, para deixar meu dia mais eficiente, eu acho que vocês poderiam tentar também analisar o seu dia como um período e analisar aonde você tem mais eficiência das coisas. Isso é legal. Eu, pelo menos, falando do Rodrigo Lima, eu sei que eu sou muito eficiente durante a manhã. Então, pela manhã, eu faço todas as minhas atividades que eu gosto. Então, assim, por isso que ela... Não que eu gosto, mas assim, eu acho que as atividades... Você tem mais energia, né? Você vai ter mais energia. Então, aquelas atividades mais difíceis, por exemplo, ler um livro, meditar, eu jogo tudo para de manhã, porque eu sei que eu quero cumprir aquilo todo dia. Porque eu tentei adquirir o hábito de ler, só que não estava conseguindo, porque todo mundo falava, não, lê antes de dormir. Pega o livro e dá uma lidinha antes de deitar, lê ali meia hora. Eu nunca conseguia. Tu dormia, né? Eu chegava na cama, encostava lá, ia ler, eu li o primeiro parágrafo e já estava dormindo. Esse é meu exemplo. Eu conheço pessoas que não conseguem produzir de manhã, a pessoa acorda lenta, ela fala, Rodrigo, até eu pegar no tranco, até eu conseguir me movimentar, fazer as coisas que eu faço normalmente, já está no período da tarde. Então, por isso que eu falo, analise o dia, veja que horário você é mais... Que horário que você produz mais. Eu, no meu caso, eu faço que as atividades intelectuais eu jogo para o período da manhã e um pouco para o período da tarde. As atividades físicas, que não exigem tanto do meu intelecto, eu jogo para a noite. A dança, a atividade física, a academia. Então essas coisas eu jogo para a noite. Aí durante o dia, a parte da tarde eu ainda estou produzindo muito na parte intelectual, é quando eu estou trabalhando. Sim. E na parte da manhã eu faço aquelas coisas que eu gosto mais. Então assim, o mais importante é você analisar seu dia, verificar se você tem hábitos mais eficientes de manhã, de tarde ou à noite e potencializar, colocar seus estudos de preferência naquele horário. Eu fiz uma pergunta no Instagram e queria trazer os dados que eu consegui levantar lá. Né? Eu perguntei quantas horas líquidas você estuda por dia, a pessoa estuda por dia. Eu tive das mais diversas respostas. Eu tive 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, né? Então eu tive a maioria das pessoas falou 4 horas, né? Então até uma pessoa perguntou para mim aqui, você estudava quantas horas conciliando com o trabalho? Né? Então acho que isso aqui é legal, eu fiz essa pergunta com qual intuito? Para a gente introduzir esse assunto, né? Para tentar mostrar para vocês, a gente vai mostrar para vocês Sim. qual é a quantidade de horas ideal para você estudar por dia para conseguir sua aprovação. Qual que era meu ritmo? Eu acordava todo dia às 6 horas da manhã. Já criou um hábito, né? Tá vendo? Já criou um hábito. Sim. Isso já vem lá da época dos concursos, né? Eu acordava às 5h45, começava a estudar às 6 horas da manhã, ia estudava até às 8, então de manhã eu já tirava 2 horas de estudo. Aí, às 8 horas eu parava, ia me arrumar para ir para o trabalho, chegava no Banco Central por volta das 9 horas da manhã, ficava trabalhando até por volta de meio-dia, quando eu saía para almoçar, almoçava rapidinho, conseguia almoçar em 20 minutos. Depois de 20 minutos eu já estava estudando, começava por volta de meio-dia e meia, né? Vamos arredondar, meio-dia e meia, começava a estudar, ia estudando até 2 horas. Então, de cara eu já tinha tirado 3 horas e meia de estudo no dia. Então, com o horário da manhã e o horário da tarde. Aí voltava a trabalhar às 2, ia trabalhando até às 19 horas. Dava 19 horas, eu saía do Banco Central, ia para a biblioteca, eu ia para casa estudar. Dava 1 hora aí, que eu jantava também, então voltava a estudar por volta das 8 horas da noite, aí estudando das 8 até por volta das 11, quando eu ia dormir. Eu procurava dormir até meia-noite. Então nisso, das 8 até as 11 dá o quê? 9, 10, 11, 3 horas. Então, nesse período eu estudava por volta de 6 horas e meia, 7 horas.
Então, assim, conciliando com o trabalho. Conciliando com o trabalho. Então, assim, fora os tempos, os buracos ao longo do dia que eu consegui estudar um pouquinho mais. Então, essas horas eu considerava estudo de verdade, aquela hora que eu me dedicava para aprender uma matéria, para aprofundar o conhecimento. Nas outras horas, no trabalho eu fazia exercício, eu procurava fazer revisões, mas eu não considerava literalmente meus estudos, mas eu só considerava essas horas por fora. Outra coisa, outro assunto que eu queria trazer aqui é o seguinte: fazer com que a sua hora fique eficiente. Então, assim, sim. aquele período que você estudar, você tem que saber quanto você está estudando. Então, se 2 horas você mata 20 páginas de uma matéria, beleza, aquele é seu ritmo. Mas à medida que o tempo vai passando, você vai evoluindo, né? Então, você tem que procurar estudar cada vez mais. Eu fiz isso na minha programação, né? Então, no início, eu lembro que eu conseguia ler em 1 hora por volta de 10 páginas. Então, com o tempo, eu fui me forçando a ler um pouco mais. Então, assim, eu lembro que eram uns PDFs longos, tá? Então, com o tempo, eu conseguia ler em 1 hora 20 páginas. Então, às vezes, no início, quando eu dedicava 2 horas para uma matéria, depois de um tempo, eu comecei a dedicar 1 hora para aquela matéria. Então, assim, tudo nesse processo, ele vai evoluindo. Então, se no início o seu ritmo é 1, com certeza, depois de um tempo de você executar aquela tarefa, ele vai se tornar muito mais eficiente. Então, você tem que procurar se conhecer. Essa preparação, essa dedicação para o concurso público é um autoconhecimento também. Eu costumo falar isso, que as pessoas têm que se conhecer para seguir bem nessa trajetória. Então, assim, no início, se você conseguir fazer... Então, são 3 tarefas que você sempre tem que estar procurando mensurar. É você assimilar a matéria, a parte de revisão e a parte de exercícios. Então, você tem que analisar os 3 para ver quanto você consegue fazer cada um deles. Então, fala, não, até a velocidade, né? Eu estou conseguindo fazer, em 2 horas eu estou conseguindo fazer tanto. Em tantas horas eu consigo fazer tantos exercícios. Em tantas horas, em 1 hora eu consigo revisar esse material. Então, à medida que o tempo vai passando, você tem que procurar transformar aquela hora mais eficiente. Sim. Você tem que procurar lá... E vai aos poucos, você não precisa passar de um ponto X ao ponto Y de um dia para outro. Vai ser aos poucos. Vai passando de 10 páginas para 11, para 12, depois de um tempo vai tentando acelerar um pouquinho mais, passando para 13, fazendo mais exercício nesse intervalo de tempo, porque assim, à medida que o tempo vai passando, a quantidade de matérias também vai aumentando. Vai acumulando. Então também, você tem que procurar deixar suas horas mais eficientes. Engraçado.